Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Se o representante comercial, vendedor ou profissional é responsável pelas vendas, é imprescindível que ele apresente bem o produto, mostre que tem conhecimento sobre ele, sobre a posição dele no mercado do qual faz parte e, principalmente, que tipo de solução o produto representa para os eventuais problemas que o produtor rural tem em sua propriedade. O foco do profissional que atende tem que estar na satisfação do produtor rural. O vendedor deve conhecer as necessidades do produtor e dar a ele, através de um atendimento técnico, mas também cordial, o que ele precisa para resolver o seu problema. O cliente não compra o produto, compra a praticidade, compra a solução. Ele não precisa de um item a mais, precisa ter um problema resolvido. É essencial que o profissional de vendas de insumos agrícolas atenda-o tendo esta premissa em mente. Para o seu sucesso, é essencial que ele possua algumas competências, sejam elas técnicas ou de personalidade. Algumas dicas para o bom vendedor: qualificação contínua, conhecimento técnico, comunicação, bom planejamento, saber trabalhar em equipe, coordenar, motivar e liderar e, principalmente, resolver conflitos. Em toda a sua jornada profissional, Edson Amadeu percorreu e se habilitou em todas essas competências, iniciando como técnico agrícola, administrando fazendas e trabalhando como um exemplar representante profissional de vendas. Atualmente ele é produtor rural, para quem não existe tempo ruim, seja debaixo de sol forte ou temporais, é uma pessoa que faz valer sua força e sua dedicação. Vamos lá? Podcast Academia do Agro. Olá, Edson Amadeu, satisfação em tê-lo aqui no podcast Academia do Agro. Bem-vindo! Valdir, satisfação toda minha. Já fazia um tempo longo que a gente não se falava e ter novamente a oportunidade de falar com você, satisfação muito grande. A gente conviveu por um tempo aí na empresa que nós representávamos e estamos novamente aí. Às vezes a distância separa, mas os amigos a gente não esquece não. Muito bom. Que bom, cara. Fico lisonjeado em ouvir isso. Também é uma grande satisfação para nós aqui da academia recebê-los, sabendo que aqui é uma arena onde a gente procura justamente nessa interlocução, nesse diálogo, nesse bate-papo, transferir para aqueles nossos ouvintes, os nossos ouvintes frequentes aí, os nossos seguidores, né, vamos chamar assim, hoje é linguagem da rede social, é seguidores, se motivem, né, se impulsionem por essas nossos pensamentos, nossas interações, e isso para nós é muito importante. Tenho certeza que nossos ouvintes gostam muito disso daí. Edson, não posso negar que o convite para o seu à Academia do Agro, para mim é muito especial, porque você, na sua trajetória profissional, sempre se mostrou um representante, um profissional de uma retitude muito grande, de uma seriedade muito grande, uma qualidade muito grande no relacionamento com seus clientes, na conquista de um território naquela época difícil de se atingir, que você superou, né, todas as adversidades daquela área e teve excelentes resultados, criando aí com certeza um hall de amigos muito grande aí na região. E isso, para nós aqui da academia, é muito interessante, é muito importante, porque isso aí motiva, isso impulsiona esses nossos colegas. Então, bem-vindo, e eu já queria começar contigo com uma pergunta bem simples que eu começo com todos, tá? Onde tudo começou? Conta um pouco a sua história. Bom, Valdir, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar contribuindo para o podcast, parabenizá-los também aí. Eu sou um ouvinte assíduo aí semanalmente das entrevistas, né? Até uma forma da gente relembrar os amigos que nós tivemos nessa jornada, né? E de certa forma nos motiva a seguir, né, o que nós estamos no momento.
Bom, vou contar um pouco da minha história para os amigos que vão estar ouvindo, né? Eu sou de uma família de italianos também, pequenos produtores, num município pequeno que muitos podem até não conhecer, talvez você já tenha visto falar, chama Caconde. Ele está inserido na Serra da Mantiqueira, a serra que divide o estado de São Paulo com Minas. Nasci em 64, né? Sou o segundo de uma família com 6 irmãos. E, na ocasião, meu pai tinha conquistado a primeira propriedade dele, um sítio pequeno, onde nós fomos criados. Eu morava no sítio, né? Aí, a parte de estudos, a gente tinha que ir à cidade. Então, até a 8ª série, a gente morava no sítio e ia a pé, né, para a cidade. Teve a época que nós fizemos a parte de catecismo, que a gente às vezes ia 2 vezes. Então chegava a andar 20 quilômetros por dia. Mas tudo na vida tem um lado bom, né? Tudo isso aí faz parte do nosso crescimento. Então eu estudei lá na cidade mesmo, e depois eu tinha vontade de seguir a parte militar até. Talvez até um pouco de influência do momento que a gente estava vivendo, né, na infância ali. Eu tinha vontade de ir para Pirassununga para seguir a academia, né, e tentar ser um piloto, alguma coisa dentro da Força Aérea. Isso quando a gente estava cursando a 8ª série. Mas eu tinha um grupo de amigos lá que me motivaram a prestar um vestibulinho para Colégio Técnico Agropecuário. Então, como eu estava sozinho na parada para a academia e tinha um grupo para ir no Colégio Técnico e estava dentro da minha família, acabei indo para o Colégio Técnico. Tive a felicidade de passar e segui o Colégio Técnico em Espírito Santo do Pinhal. Eu, como era o segundo filho da família, eu tinha mais 4 irmãos caçulas, então eu tinha uma certa dificuldade até de aceitar aquilo ali, porque eu estava saindo de casa, né? Eu saí com 14 anos para fazer o colégio agrícola e tinha os menores ali que tinham que ajudar a criar eles também. Então é uma situação que meio que me dividia um pouco, né? Aí fui para o colégio técnico e comecei a gostar. Mas o primeiro ano foi um ano de muita dificuldade. Naquela época o trote era permitido no colégio agrícola. E os trotes eram pesados. Exemplo disso é que nós entramos em 140, minha turma, nós entramos em 140, no final do primeiro ano nós estávamos em 80. A maioria desistiu. Então tinha a dificuldade de morar fora, novos, né, a maioria novos, e trote, e tinha que trabalhar também. Dentro do colégio agrícola, naquela ocasião, a gente tinha os nossos compromissos já, tinha as aulas práticas, tinha as atividades, então muitos desistiram. Mas passou o primeiro ano, aí já foi para o bagaço, no segundo ano, já facilitou um pouco, mas no segundo ano também eu tive um outro momento bastante difícil. No meio do segundo ano, meu pai descobriu que estava com câncer. Foi um baque e novamente eu pensei em desistir, para voltar a ajudar em casa. Mas fui conversar com ele e ele falou: não, você está lá, você tem que continuar e eu estou aqui, eu vou me cuidar, eu vou atrás de tratamento. E me deu uma força para seguir. Então foi o segundo ano, foi esse episódio. Aí no terceiro ano eu entrei com 14, eu estava com 17 anos. Eu era um dos mais novos da turma. E fui também pensando em arrumar o primeiro emprego. Mas tinha dificuldade, porque eu não tinha os 18 anos completos, não tinha o serviço militar, que era obrigatório, né? A grande maioria era obrigatório. E as empresas tinham uma certa dificuldade em contratar, porque se fosse chamado para prestar o serviço militar, as empresas tinham que assumir esse período aí. Então eu estava quase desistindo, voltei a conversar com meu pai para voltar para o sítio, ajudar ele lá, e enfim.
Mas meu pai me aconselhou novamente. Você saiu, você estudou, você tem que buscar tuas oportunidades aí na vida. Insisti mais um pouco, participei de uma seleção para uma empresa, uma fazenda na região de Campinas, e acabei conseguindo o meu primeiro emprego. Então, esse é, em resumo, a parte de estudos. Quando eu estava no terceiro ano, tinha alguns professores que a gente se identificava bastante, me insistiram comigo para que seguisse os estudos, tentasse, talvez mais alto, prestar um vestibular, mas pesou muito as condições que eu tinha para continuar estudando, dentro da minha família. Então eu resolvi ir trabalhar, ir para o mercado. Então a parte de estudo foi isso, que eu tive as oportunidades, e daí para frente foram surgindo outras oportunidades. Esse primeiro emprego meu foi uma escola muito boa, uma segunda escola. Eu trabalhei eu formei dia 19 de dezembro, dia 21 de dezembro de 79, de 81, desculpa, eu estava já iniciando minhas atividades. Então saí de casa lá com a roupa, uma malinha de roupa, e fomos para a vida. Essa fazenda era uma fazenda ainda, uma fazenda antiga, com os proprietários de origem japonesa, inclusive lá no Japão. Então eles preservavam muitos funcionários, mantinha funcionários por longos prazos. Então eu fui comandar uma equipe de colaboradores lá que tinham 20, 30 anos, alguns com quase 40 anos de casa. Então muita dificuldade, sem experiência, sem conhecimento, e como se dizia, não tinha nem barba na cara, e ia comandar o pessoal. Então eu tive que me superar, eu tive que criar argumentos, criar conhecimento para poder merecer o respeito desses colaboradores. Mas a gente foi e conseguiu passar esse período, Então eu fiquei numa fazenda que produzia café, também cereais e um pouco de pecuária. Fiquei num período aí de 8 anos praticamente. Depois, durante esse período, conheci a minha esposa, que morava na fazenda. A gente veio a se casar. Os 2 primeiros filhos meus nasceram nesse período. Mas eu cheguei à conclusão que se eu continuasse ali, eu ia ter pouca oportunidade de crescimento. Talvez profissional até eu ia ganhar bastante conhecimento, mas financeiramente ia ser difícil. Aí eu tive uma oportunidade, A vida é cheia de oportunidades, Eu acho que essa palavra eu vou estar falando muito ela, porque todos nós temos muitas oportunidades. É lógico que nem todas a gente deve agarrar, e às vezes tem algumas que a gente vai descobrir que eram uma péssima oportunidade depois que partiu para ela. Mas, enfim, eu queria tentar alguma coisa melhor para minha família. Aí um amigo na época me chamou para montar uma revenda. Ele tinha uma revenda de máquinas agrícolas em Campinas e me convidou para montar uma filial lá na região de São José do Rio Pardo. Na hora eu topei, dei um desafio, mas vamos lá. Passou alguns meses, eu já tinha desligado da empresa que trabalhava, não deu certo, teve aqueles planos, Eu não lembro exatamente qual o plano, aqueles planos econômicos que não davam em nada, mas me prejudicou bastante, e ele desistiu de montar essa filial. E eu fiquei desempregado. A única coisa que eu tinha era uma pequena casa que eu tinha conseguido nesse período todo, nesses 10 anos que eu trabalhei, para morar. Casa muito humilde, mas eu tinha minha casa própria. Aí eu fiquei desempregado, e com esse plano econômico, nós tivemos assim, uma paralisação nas empresas de contratação. Corri atrás para procurar oportunidades e estava muito difícil. E eu não queria voltar a trabalhar em fazenda. Mas chegou um ponto que eu falei, vou voltar a trabalhar, é onde eu tenho um pouco de experiência. Até tive um convite para ir para o oeste da Bahia na época, mas acabou não dando certo.
era muito difícil para mim estar mudando para lá na época. Eu falei, vou tentar mais um pouco aqui na região e vou procurar uma outra propriedade para trabalhar. Aí eu fui numa revenda de insumos agrícolas que existia na época, ver se eles sabiam de alguma oportunidade. E nessa revenda disseram, nós precisamos de você aqui. Eu falei, mas como assim? Eu não tenho experiência nenhuma com vendas. Eu estava do outro lado até ontem. O pessoal, não, nós conhecemos você, sabemos do teu perfil e você pode ter certeza que você vai dar conta. E aí eu encarei esse desafio. Até porque não tinha muita alternativa na ocasião. Aí comecei a trabalhar na região de Campinas, uma região que essa empresa tinha pouca participação. E eu fiquei 1 ano trabalhando nessa empresa. Trabalhava com sementes, inclusive da Pioneer. E outras marcas também. Mas eu fiz um trabalho e conheci nesse período o Jorge Verde. Ele era o representante da Pioneer, que atendia essa revenda, e o ajudei, que ele estava também há pouco tempo nessa área, a desenvolver uma região. Então foi uma oportunidade que eu tive de conhecê-lo. Passamos esse período aí, o ano de 91, e depois disso aí, no final de 91, o Jorge recebeu uma proposta para uma outra região, para abrir uma outra região que a empresa estava precisando dele. E ele um dia me chamou e falou, Edson, eu vou te indicar para mim a vaga que eles vão estar contratando um outro profissional. Eu falei, Jorge, eu não tenho condição de assumir. Eu acho que eu não tenho bagagem ainda suficiente, eu estou muito recente no mercado. Não tenho condições de assumir. Ele falou, você tem. Embora eu não acreditava, ele insistiu várias vezes comigo. E acabou me indicando para a Pioneer. Então eu participei de uma seleção, na qual tinha mais 3 profissionais, outros até com mais gabarito que eu, né? Um currículo melhor, com formação superior. Mas na época o Geraldo Davans era o gerente de área e acabou me contratando, com todos os desafios. E eu até relutei bastante para entrar. Primeiro porque era um representante autônomo, né? Tinha que ter uma estrutura que eu não tinha na época. E a parte de bagagem também eu achava que eu não tivesse. Embora eu tinha um pouco de prática do dia a dia em fazendas, que me ajudava muito, mas eu achava que aquilo não era suficiente. Mas, encaramos, o primeiro desafio já era mudar para Itapetininga. Então, até chegar na representação, passou isso aí, Valdir. Podcast Academia do Agro. O Edson, você fez a sua história, a sua trajetória, e na minha cabeça foi passando um filme, né? Porque, de certa forma, semelhante, lógico, tem as suas diferenças, eu também tive uma trajetória muito parecida com essa daí, né? Em outros aspectos, tá? Mas assim, é muito interessante porque, você vê, são coisas que aparecem à nossa frente, são oportunidades que aparecem na nossa frente, e sempre nessa hora vem aquele sentimento de: será que eu sou capaz? Será que eu estou gabaritado para isso? Será que... E além disso também vem o aspecto da indefinição, né? Porque não é a atividade comercial que nós enfrentamos, ela não era de salário, veículos, benefícios, seguridade social, né? Era por conta e risco, é acreditar no taco para poder chegar no número final ali. Então, muito bacana, muito bacana. Mas dentro do que você comentou, chegando na representação comercial, o que você colocaria hoje, na sua experiência como representante comercial, os grandes desafios atuais para um vendedor representante comercial autônomo? Na sua opinião, que paralelo que você faz? Olha, Valdir, quando eu entrei na Pioneer, na época
o seu Mariano esteve na região. Logo no início, o Jorge tinha montado alguns trabalhos e ele teve um corn tour. E o seu Mariano me falou uma coisa que marcou todo o período que eu tive como representante, e eu acho que isso é válido até hoje. Assim, quando você entra numa região, você precisa de um tempo. Você precisa, na ocasião ele falou, no mínimo 3 anos. 3 anos para você conhecer a região, conhecer teus clientes, conhecer os produtos que você representa, a política da empresa. E do outro lado, os clientes te conhecerem também. Então, o que acontece na representação, eu achei que mudou um pouco. Na maioria dos casos, o pessoal não dá esse tempo aí. Não sei se é 3 anos ainda, se deve ser 3 anos, tá? Mas eu estou falando os 3 porque foi o que ele me propôs na época. Ele falou, não se preocupe, você trabalhe sem preocupar, mas vai ter um prazo e você vai ser conhecido, né? Você vai saber quem são teus clientes, o que eles precisam de você e do outro lado eles sabem o que pode contar contigo. Então, dessa forma, eu acho que a representação comercial é isso. A gente tem que ter um tempo, né? É lógico que às vezes a pessoa está no lugar errado, né? Não é aquilo que ele vai conseguir apresentar o que a empresa quer ou que os clientes esperam dele. Mas tem que ter um tempo, né? Então, isso aí eu acredito que não mudou muito. Os produtores de hoje ainda esperam isso do representante comercial, né? Uma pessoa que entenda, que tem na mão para oferecer. O consumidor, ele quer benefícios, né? Ele compra benefício, ele não compra produto. Isso. Então, ele tem que sentir que você é a pessoa que vai trazer isso para ele. Isso aí, Edson, tá certinho. Me fala uma coisa, vamos falar um pouco de você, Edson Amadeu, técnico agrícola, administrador de fazenda, vendedor, representante comercial, que você comentou agora, e hoje agricultor, produtor rural. Como é que estamos na foto? Conta-nos um pouco sobre os negócios hoje, sua visão, seus desafios. Como é que estamos? O Valdir sempre foi uma pessoa muito focada no que eu me proponho a fazer, tá? Então, nesse período de representação, como eu já relatei, eu tinha, no início, uma dificuldade grande, seja financeira, seja de tudo, de aprendizado, né, experiência no segmento. Mas eu fui tendo esse tempo, fui gostando e fui aprimorando. Mas chegou um tempo e eu pensei, e depois? E o dia seguinte? Quando eu não tiver condição de continuar a representação, ou a empresa achar que eu também não tenho condição. Então eu fui me preparando. E na minha cabeça, lá atrás, eu imaginava assim, esse ritmo é muito puxado. Quem foi representante comercial ou é representante comercial sabe que a cobrança é muito grande, né? Na época, as dificuldades que a gente tinha com locomoção, com estradas, com comunicação, enfim, saía segunda de manhã e voltava sábado à tarde, né? Vocês sabem como foi. Então eu falei, eu vou continuar, mas eu vou estabelecer um prazo. Na minha cabeça, eu vou fazer isso. E na minha cabeça, eu ia trabalhar até os 50 anos. Tá? Dentro desse ritmo aí, sempre muito intenso, sempre entregando os números que a empresa precisava. E fui me preparando para o dia seguinte. Em 98, eu tive uma oportunidade com um pequeno produtor, um cliente meu. Eu sempre conversava muito com ele, a gente se identificava. Eu falava, o sonho meu é um dia ter a minha lavoura. Em 98, ele um dia me chamou e falou, eu sou arrendatário, sabe? Planta junto com os irmãos e os irmãos estão deixando uma área. E aí tem uma oportunidade para você plantar. Eu falei, mas eu não tenho tempo de acompanhar a lavoura. Eu tenho outra atividade, o foco meu é a representação. Ele falou, não, eu preciso de alguém que me oriente e lógico, com recurso financeiro para a gente poder tocar. Então, em 98, eu comecei a fazer a lavoura em área arrendada, sem nenhuma estrutura, usava as máquinas que ele tinha e começamos.
Então, nesse período, eu vim ganhando experiência, usava a experiência que eu tinha nas minhas áreas próprias para levar para os clientes. Então, foi um grande laboratório para mim no início, porque eu pagava a conta, sabia quanto custava. Então, isso aí me deu, diria para você, um grande incremento em termos de profissionais para levar para meus clientes. Então, somou. Eu ganhava o meu particular ali, investimento particular, mas os meus clientes também se viram beneficiados. Muitas vezes levava os clientes para ver a minha lavoura, quando eu estava fazendo alguma coisa de novo ali, né? Então proponho o pessoal aí, enfim, sabe, o que a gente estava fazendo na prática. Então eu ganhei bastante credibilidade, né, dessa época. E ao mesmo tempo, como eu tinha a representação como minha fonte de renda maior, todo o dinheiro que eu fui ganhando nesse período aí, eu fui reinvestindo, né? Para que um dia, entre aspas, quando chegasse nos 50 anos, eu tivesse uma opção, poder escolher qual que eu ia, se ia continuar as duas ou não. E foi. Aí depois, em 2007, eu consegui comprar uma parte de uma área que eu arrendava. Então eu consegui, tive oportunidade, parecido com o emprego também, com a representação. O dono insistiu comigo, ele queria vender para mim. Ele viu o trabalho que eu fazia, é uma pessoa também, ele não conseguiu tocar a propriedade dele, então eu estava arrendando porque ele não tinha condições de tocar. E ele precisava vender uma parte da propriedade, ele me chamou um dia e falou: vou vender uma parte da fazenda para você. Mas não dá para me comprar, eu não tenho todo o dinheiro. Não, eu vou facilitar. E insistiu e vendeu uma parte da propriedade para mim. Aí continuei arrendando o restante da propriedade dele. E veio. E depois eu comprei mais uma outra parte. E na vida, Valdir, eu sempre tive comigo o seguinte: eu já vivi com menos que eu tenho hoje, tá? Eu nunca fui uma pessoa ambiciosa, assim, na época eu poderia, de repente, ter investido em outras fronteiras na agrícola. Mas eu procurei valorizar o que eu tinha de bom. A minha família, eu não quis sacrificar minha família. Os meus filhos já estudavam em boas escolas. Então eu preferi continuar investindo aqui na região. Então eu conseguia fazer a representação sem comprometer nada, né? Eu tinha o tempo da representação e final de semana, domingo, ia ser agricultor. Ia para a roça. Quantos hectares você planta hoje, Edson? Olha, Valdir, aqui na região, a gente tem, como quase toda região agrícola, a gente tem dificuldade, né? E como eu falei para você também, não tinha grandes pretensões. Mas hoje eu tenho área disponível de 300 hectares para plantar. Desse aí, metade irrigada. Hein? Então, aqui, a gente mesmo em sequeira, a gente consegue fazer 2 culturas, né? Então, e nesse tempo eu fui montando uma estruturinha. Então, hoje eu tenho estrutura, não tem transporte. Preferi terceirizar. Cheguei a entrar em armazém também, mas cheguei à conclusão que eu não tinha o perfil para comercializar produtos de outras pessoas. E eu achei que era um bom negócio. Quando eu não estava nele, a hora que eu entrei, achei que eu podia fazer esse terceirizado com mais tranquilidade. Tá certo, tá certo. Mas a gente planta cereais, né? Então eu adequei o meu padrão de vida dentro disso aí, tá? E vamos tocando. Os filhos mais velhos estão fora, né? O caçula fora, já formados, casados. E o caçula ainda está completando. A gente tem conversado mais, talvez ele venha trabalhar comigo, que seria muito bom. Entendi. Mas por enquanto eu estou sozinho, eu e os colaboradores. Esse sócio que nós iniciamos hoje, ele não está mais, ele optou em parar, que ele já é uma pessoa com mais idade. E nós ficamos 20 anos trabalhando junto, sem documentos, sem contrato, sem nada. Então, foi um negócio muito saudável para mim, para ele, e nós paramos. Aí eu também já estava fora da representação, né? E daí a gente está tocando sozinho.
Mas a própria saída da Pioneer também foi uma coisa bem planejada. A gente procurou fazer de forma que, até porque eu continuo na região, né? Então a gente, de uma forma que os clientes aceitassem a mudança e a empresa também não fosse prejudicada de forma alguma. Que beleza. Podcast Academia do Agro. O Edson, uma pergunta diferente para ti. Depois de 2 anos de pandemia, estamos já quase completando 2 anos, né, desse problema todo. O que você tinha na mala que você não quer mais? O que você coloca de novo nessa mala para o futuro? O que a pandemia mudou para você? Olha, Valdir, assim, na mala, o que eu tinha, que eu acho que a gente tem que viver um pouco mais para a família. Isso eu me culpo um pouco. Nesse período de intenso trabalho, eu não tive tanto tempo com a família. Então isso é uma coisa que eu me culpo um pouco, né? E eu acho que a pandemia fez a gente repensar mais isso aí. A gente... porque no final a família é que mais importa pra gente. Então eu penso nisso aí. E algumas coisas, eu acho que desnecessárias também, né? Que a gente fazia, assim, valorizava coisas que não são tão importantes. Seja material, seja até pessoal, né? Aquelas aparências que parece que o pessoal vivia muito de aparência. Verdade, né? Verdade. E ter a melhor roupa, melhor tudo, né? Para mostrar para os outros. A pandemia fez a gente esquecer um monte dessas coisas. É verdade. Nós não precisamos de tudo isso para ser feliz, não. É verdade. Independente de onde a gente esteja, que roupa que esteja, tem outras coisas que traz muito mais felicidades. Agora, no início de novembro, nós fizemos um encontro da minha turma, dos técnicos, sabe, de 40 anos. Tá? Da mesma época, né, a gente parecia que estava lá atrás, 40 anos atrás, com a mesma simplicidade, independente de que um tem, que o outro tenha. Isso aí é muito bacana, né? É muito bacana. É verdade. Todo mundo se emocionou e tal. Então a gente, às vezes, tem muitas pessoas que crescem na vida, né? Principalmente financeiramente, e esquecem as origens, né? Então eu acho que as origens nos trouxeram até aqui. A gente não pode esquecer, não. É verdade, Edson. Edson, e um conselho para os nossos colegas do agro. O que você hoje daria de... diz que conselho, quando é bom, a gente vende, né? A gente não dá, mas... O que você indica ou sugere aos novos atores desse grande segmento chamado agronegócio brasileiro? O que você sugere? Que conselho você daria? Olha, Valdir, eu acho assim que a vida é cheia de oportunidades. Né? Quando a gente dá oportunidade para alguém, automaticamente vem mais oportunidade para nós. E eu, nesse tempo todo meu profissional, eu tive a felicidade de ajudar muitos outros, assim como eu fui ajudado. Então, não pensar que a gente está sozinho no meio. Ao nosso lado tem pessoas precisando de nossa ajuda e dispostas a nos ajudar. É observar mais ao nosso redor. A gente não pode se fechar. Né? Então, quando a gente trabalha olhando o que está à nossa volta, as coisas naturalmente vão se encaixando. Então, eu acho que a pessoa que está começando, as coisas vão acontecer naturalmente, desde que você esteja aberto, tanto para receber a oportunidade como para dar a oportunidade. Eu tenho vários colegas que eu consegui tirar eles assim daquela lá de baixo, como um dia eu fui, e trazer. Hoje estão muito bem. Eu fico muito feliz por isso. Inclusive dentro da própria Pioneer, nesses 23 anos que eu fui representante, vários colegas eu consegui trazer para dentro da empresa, né, desse grupo que a gente mais está em contato. Aí tem várias pessoas que eu consegui. Isso aí para mim é uma satisfação muito grande. Bacana. Podcast Academia do Agro. Ô Edson,
Eu tenho aqui mais 12 perguntas para te fazer, mas eu vou te poupar, fica tranquilo, não vou fazer todas elas. Mas eu gostaria de uma em especial. Dentro da sua trajetória profissional, tá? Lógico que tem família, tem pai, tem mãe, sem dúvida nenhuma, né? Mas dentro da sua trajetória profissional, quem que você destacaria como grandes referências para você? Grandes líderes ou grande líder, não precisa ser muito extenso, que marcaram a sua trajetória profissional? Olha, citar nome de pessoas, né, é bastante difícil. Eu acho que, assim, às vezes, nesse período, principalmente que eu tive na representação, e eu não desprezava nenhum, viu, Valdir? Porque, às vezes, uma pessoa tímida, tá quietinho ali, mas você consegue conversar com ele e aprender com ele. Lógico que tem as pessoas que se expõem mais, pessoas que, assim, têm mais facilidade de comunicar, né? Mas eu acho que, eu prefiro não citar nome, tá? Mas, assim, toda pessoa que está ao seu lado pode contribuir com alguma vez. Eu aprendi muito isso na vida, tá? Independente da humildade que seja a pessoa que está do teu lado, ele pode estar contribuindo. É lógico que quando a gente vê alguns grandes líderes empresariais aí que tiveram sucesso, né? Eu li, acredito que você tenha lido, talvez, o livro do Antônio Hermílio de Moraes. Perfeito. Foi um exemplo de empresário, né? Que teve as dificuldades e tudo, mas um exemplo de tanto como empresário como pessoa, né? E eu acho que talvez ele tenha marcado mais até pelo lado pessoa do que pelo lado empresário. Perfeito. Então, são pessoas desse tipo que eu acho que fazem a diferença. Quando eles conseguem caminhar com os dois lados, né? Tanto pessoal como profissional. Edson, cara, queria muito te agradecer esse papo. Quero também já deixar novamente a arena aqui disponível à disposição do amigo para a gente poder ter outras conversas tão agradáveis como nós estamos tendo, né? É bom a gente reviver bons momentos, como você disse. A gente tem que ter essas referências, né? Até para compartilhar com os mais novos. Então, gostaria de te agradecer a sua participação. E como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Fala seu e-mail aí para nós. Olha, através do e-mail Edson A. de Almeida Amadeu@gmail.com. Bacana. Ou no Zap, no código de área 15 99805 1226. Bacana. Eu ainda estou evitando outras redes sociais, tá? Me estou dando assim um pouco de folga. Ainda é bem que eu não perdi o seu perfil no Facebook, né? Eu sei que eu respeito a opinião de cada um, que o pessoal gosta de rede social, mas eu ainda tenho dificuldade com as ferramentas. Prefiro ainda o velho e-mail e o telefone para comunicar. Eu acho que o WhatsApp hoje facilitou bastante. Beleza, então. Edson, muito obrigado, cara. Muito obrigado, grande abraço, fica com Deus. Eu que agradeço, Valdir, né? Foi uma satisfação. Lógico que a gente talvez pudesse até contribuir mais, mas acaba se envolvendo na história, né? Se emociona. Talvez eu tenha ocupado muito o tempo da entrevista com isso, mas eu acho que é importante, né, a gente expor um pouco da história que nos trouxe até aqui. De forma alguma. Nesse grupo. De forma alguma, o que você fez para o seu depoimento agora aqui com a gente é a essência do nosso podcast. Fique muito tranquilo, foi perfeito, tá? Foi perfeito, o tempo foi menos do que suficiente para poder, inclusive, contar mais coisas, a gente sabe. Mas foi muito, muito bom, muito agradável mesmo. Nesse grupo de ouvintes aí tem grandes amigos, né? Espero que com isso aí a gente reencontre, né? Um pouco, né? Mas a gente está um pouco longe, né? A distância. Lógico que tem alguns querendo reencontrar e vai ser uma satisfação muito grande quando puder reencontrar cada um de vocês. Mas a gente está aqui também sempre
de braços abertos para recebê-los. Contem conosco também. Obrigado, então. Valeu, companheiro. Valeu, Valdir. Um abração. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, amigos. Meu nome é Divino Ronaldo, sou jornalista e radialista, apresentador do programa Morada no Campo, na Rádio Morada do Sol FM 97.7 de Rio Verde, Goiás, e fundador dos podcasts Agro e Prosa e Minha História com o Agro. Hoje eu vou falar com vocês sobre comunicação no agro. Muito se fala sobre a necessidade de comunicarmos o agro para fora da porteira. Esse assunto tem sido tema de várias conversas e discussões. Na verdade, essa comunicação já começou de forma espontânea e orgânica há muito tempo, por influenciadores, jornalistas, blogueiros, professores, pesquisadores, estudantes e até mesmo por alguns produtores rurais que decidiram ficar na frente da câmera ou de um microfone. São muitos os podcasts que surgiram nos últimos anos com o propósito de divulgar o agro de uma forma leve, para que a maioria da população entenda. Digamos que o agro saiu da academia e caiu na boca do povo. Além dos podcasts, há dezenas de perfis nas redes sociais que também visam comunicar o agro. Recentemente, entrevistei uma garota que mostra no Instagram o seu dia a dia na pequena propriedade dos pais em Santa Catarina. Ela alimenta os animais, limpa os estábulos, tira leite, vai à escola rural e faz brincadeiras despretensiosas com o irmão mais novo. No dia em que eu a entrevistei, ela tinha 40 mil seguidores. 2 semanas depois, chegou aos 100 mil. E no dia em que eu estou gravando essa minha prosa com vocês, ela já bateu 123k. Essa menina faz uma baita de uma comunicação do agro, assim como tantas outras pessoas que conheço. A diferença desses comunicadores é que eles conseguem mostrar o agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado para o público. Fora da porteira não adianta querer falar difícil, nem usar termos técnicos e nem querer santificar o agro. Precisamos ser puros e verdadeiros. No agro também existem pessoas mal intencionadas e práticas de manejo nada ortodoxas. Existem os grileiros, pessoas que ainda maltratam os animais ou que ainda não entenderam a importância do solo. Isso não precisa de ser escondido. Basta que mostremos que a maioria absoluta daqueles que trabalham e representam o segmento são pessoas do bem e que fazem um bem danado para a humanidade como um todo. Alimentamos uma boa parte do mundo e podemos mostrar isso e falar de peito aberto e com orgulho. Comunicar o agro é isso, um trabalho de formiguinha, cada um fazendo o seu papel. Uns falando com os outros de forma simples, fazendo com que todos entendam a mensagem. Você que está me ouvindo agora pode ser um grande propagador das coisas boas que o agro tem. Faça a sua parte. Não terceirize essa responsabilidade. Se cada um de nós fizer a nossa parte, muito em breve a população brasileira vai exaltar o agro. Grande abraço para vocês e até a próxima semana. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!